Olá, eu sou Regina Carvalho Pinto e eu vou conversar com vocês hoje sobre o conceito de asma grave e como diferenciá-la de asma de difícil controle. Nós vamos então conversar sobre o problema da asma grave, a sua prevalência, o seu impacto no sistema de saúde e como diferenciar a asma grave da asma de difícil controle. Então, a asma grave ela é uma doença complexa e heterogênea, e nas últimas décadas ocorreram avanços no desenvolvimento de novas tecnologias moleculares que permitiram um aumento no conhecimento da fisiopatologia da inflamação da asma, com a identificação e descrição, pelo menos em grande parte, de algumas das vias inflamatórias que são mostradas nesta figura. Esse reconhecimento permitiu a identificação de mediadores inflamatórios que são alvos terapêuticos. A asma afeta aproximadamente 300 milhões de pessoas em todo o mundo, sendo que 5 a 10% dos casos são classificados como graves. Entretanto, esses resultados são oriundos de estudos que utilizaram definições mais antigas da asma grave e acabaram por superestimar a sua prevalência. Mas em 2015 foi publicado um estudo holandês que utilizou a definição mais atual de asma grave da ATS-ERS, estimando a sua prevalência em 3,7% dos asmáticos. Mas, apesar da baixa prevalência, os asmáticos graves são pacientes que utilizam desproporcionalmente a maior parcela dos recursos de saúde destinados à asma, devido ao grande número de consultas não agendadas, visitas à emergência e hospitalizações. Esses são dados de um estudo que avaliou pacientes do Registro Internacional de Asma Grave e mostrou aqui no gráfico, nas colunas em rosa, que 27% dos pacientes com asma grave necessitaram de hospitalização ou de visitas à emergência e 5% necessitaram de ventilação invasiva, mostrando o impacto causado pela asma grave no sistema de saúde. No Brasil, a asma grave compromete mais de 1/4 da renda familiar entre os pacientes usuários do Sistema Único de Saúde. E uma coorte de asmáticos graves brasileira mostrou que todos os pacientes tinham pelo menos uma comorbidade, sendo que 70% deles tinham mais de 3 comorbidades. 1 em cada 3 pacientes apresentava asma não controlada de acordo com os critérios da GINA, sendo que 78% tinham tido mais do que uma exacerbação ao ano e 22% mais do que 5 exacerbações ao ano. Outra coorte de asmáticos graves de um ambulatório especializado, que avaliou 74 pacientes, identificou um predomínio de mulheres, sendo que todos os pacientes utilizavam a associação de corticoide inalado associado a um LABA, com uma dose média de corticoide inalatório de quase 1.400 microgramas, e 27% deles necessitavam de uso constante de corticoide oral. Apesar disso, eles estavam não controlados, com um ACT médio de quase 12 pontos e um ACQ de 3,2, e tinham comprometimento de função pulmonar com VF1 médio de 54%. 90% desses pacientes
haviam necessitado de hospitalização pelo menos uma vez na vida em decorrência de uma exacerbação de asma, sendo que 63% foram internados 5 ou mais vezes. 50% deles necessitaram de internação em unidade de terapia intensiva e 38% com necessidade de intubação orotraqueal, denotando o grande ônus causado pela doença. Esse impacto da asma grave não controlada, quando comparado à asma moderada, fica evidente quando se avalia dados de literatura mostrando que a asma grave não controlada é responsável por 15 vezes mais visitas à emergência e 20 vezes mais hospitalizações. Portanto, alguns passos devem ser realizados frente ao paciente com suspeita de asma grave. Esse paciente deve ser indicado para seguimento com um especialista, para a realização de uma abordagem e um acompanhamento sistematizado com o objetivo de confirmar o diagnóstico de asma, avaliar o controle da doença, buscar evidências de adesão ao tratamento, assegurar o uso correto dos dispositivos inalatórios, investigar e controlar comorbidades e otimizar o tratamento farmacológico e não farmacológico. A confirmação do diagnóstico de asma nesses pacientes é fundamental, uma vez que, vejam os resultados desse estudo publicado em 2017, que avaliou 700 pacientes com asma diagnosticada por médico, sendo que, na sua reavaliação, em 33% deles, a asma não pôde ser confirmada. A avaliação do controle da doença deve ser preferencialmente realizada utilizando instrumentos que nos deem dados objetivos do controle, e que podem ser os critérios de controle da GINA, o teste de controle da asma, que é o ACT, e o questionário de controle da asma, que é o ACQ. O não controle da asma pode ser avaliado em diferentes domínios. Então, um dos domínios seria o não controle dos sintomas, com a evidência de sintomas diurnos e despertares noturnos, uso de medicação de alívio e limitação de atividades. A limitação fixa do fluxo aéreo, evidenciado pela presença de função pulmonar alterada com VF1 baixo, que geralmente está associada à exposição à fumaça de tabaco, hipersecreção crônica de muco e presença de eosinófilos no escarro e no sangue periférico. E a ocorrência de exacerbações, que pode estar associada ao comprometimento da função pulmonar e a exposições como tabagismo e poluição, presença de eosinófilos no escarro e no sangue periférico, a fração exalada do óxido nítrico elevada e a ocorrência de exacerbações anteriores, sendo que a persistência de não controle da doença está associada à piora da progressão da asma. A GINA tem critérios estabelecidos para identificar asma não controlada, levando em consideração o não controle dos sintomas, o uso frequente de corticoide oral devido a exacerbações e a ocorrência de exacerbações graves, que são aquelas que necessitam de hospitalização, sendo que a presença de pelo menos um desses critérios identifica o paciente com asma não controlada. Mas e a função pulmonar? A função pulmonar é considerada um fator de risco modificável e nesses pacientes ela deve ser avaliada no momento do diagnóstico
ou pelo menos no início do tratamento, 3 a 6 meses após o início do tratamento de manutenção e após o início do tratamento, periodicamente para o segmento. Além disso, nesses pacientes deve-se investigar a discordância entre a presença de sintomas e de função pulmonar. Por exemplo, pacientes que têm muitos sintomas e função pulmonar muito comprometida. Além disso, vale chamar a atenção que a presença de um VFU baixo é um preditor independente de risco de exacerbação e que os pacientes exacerbadores frequentes apresentam maior perda de função pulmonar ao longo do tempo. Nessa linha, esse estudo mostrou que pacientes com exacerbações frequentes, aqui nessa coluna do gráfico, apresentaram maior queda de função pulmonar quando comparados aos pouco exacerbadores, sendo que os exacerbadores frequentes apresentaram uma queda de VF1 de 31 ml ao ano, quando comparados aos pouco exacerbadores com queda de 14 ml ao ano. Portanto, pacientes com exacerbações frequentes apresentam um declínio excessivo da função pulmonar ao longo do tempo. A asma não controlada compromete a saúde física e psicológica dos pacientes, com impacto no sono, reduzindo a qualidade e a quantidade de sono desses pacientes, sendo que os distúrbios de sono são mais frequentes e mais graves em pacientes com asma não controlada. Também há um comprometimento da atividade desses pacientes, tanto atividades de lazer quanto cotidianas que ficam prejudicadas, e a asma não controlada está associada à incapacidade de realizar atividade física. Esses pacientes também têm um comprometimento da sua saúde psicológica, ocorrendo maior quantidade de sintomas de ansiedade e de depressão, que acabam levando à complicação ou à interferência no tratamento da doença, inclusive na adesão ao tratamento. E a asma não controlada tem correlação tanto com sintomas de ansiedade quanto com sintomas de depressão. A asma grave não controlada também compromete a qualidade de vida dos pacientes. Esse estudo acompanhou uma coorte de pacientes com asma grave e após 12 semanas, esses pacientes foram classificados num grupo com asma não controlada e um outro com asma controlada. Quando avaliados do ponto de vista de qualidade de vida pelo questionário de St. George, os pacientes que atingiram o controle da asma apresentaram melhora significativa da qualidade de vida em relação ao seu basal, o que não foi observado nos pacientes que mantiveram a doença não controlada. A necessidade de avaliação da adesão ao tratamento e da técnica inalatória correta é destacada nesse estudo publicado este ano, que avaliou um banco de dados farmacêutico com mais de 900 asmáticos e que identificou que quase 30% deles tinham prescrição de dose alta de corticoide oral. Entretanto, quando esses pacientes foram avaliados, 78% deles não tinham adesão ao tratamento e ou técnica inalatória adequada. Portanto, 4 de 5 pacientes não eram aderentes ou não utilizavam a sua medicação de manutenção adequadamente, destacando a importância desse passo de investigação em asmáticos não controlados.
E ainda, no contexto de diferenciar a asma grave da asma de difícil controle, é importante identificar, reduzir ou eliminar as exposições e identificar e tratar as comorbidades que pioram o controle da asma. Portanto, define-se asma de difícil controle o paciente que está nas etapas 4 ou 5 de tratamento escalonado da asma e que tem dificuldade de atingir ou manter o controle devido à presença de fatores potencialmente modificáveis ou controláveis, como adesão ao tratamento, técnica inalatória correta, exposição e comorbidades. Já a asma grave é definida pela presença de um paciente com asma confirmada, com boa adesão ao tratamento e técnica inalatória correta, cujas exposição e comorbidades estejam equacionadas e que necessite do uso de alta dose de corticoide inalado, e aqui a recomendação de asma grave da SBPT adotou a dose maior ou igual a 1.600 microgramas de budesonida ou equivalente, em alinhamento com a diretriz da TS-IRS, associado a uma segunda droga, geralmente a um LABA e às vezes também a um LAMA, ou que necessita de uso de corticoide oral em mais de 50% dos dias do ano para manter o controle ou que mesmo assim permanece não controlada. Portanto, esses pacientes com asma grave, eles estão posicionados aqui na etapa 5 do tratamento escalonado da asma. Então, eu gostaria de deixar como mensagens finais que a asma grave é uma doença complexa e heterogênea, que é importante a identificação desse paciente e isso requer segmento por especialista, que é uma doença que causa grande impacto no sistema de saúde e também nos pacientes. Geralmente está associada com diminuição de função pulmonar, exacerbações frequentes e necessidade de uso de corticóide oral, situações que causam um impacto significativo nos pacientes. A abordagem e o acompanhamento desses pacientes devem ser sistematizados com o objetivo de confirmar o diagnóstico, a garantir a adesão ao tratamento e o uso correto dos inaladores, investigar e controlar comorbidades, otimizar o tratamento farmacológico e as medidas não farmacológicas para se diferenciar a asma grave da asma de difícil controle. Obrigada.